Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Flare. Antes de começar, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, no @PodFlarecast, no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Roda a vinheta. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, Pod Flare. E hoje nós temos novidade no Pod Flare. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Maria Antônia Marques. E quem vai conversar com a nossa convidada no quadro Fala Mestre é o Wesley. Roda a vinheta. Muito obrigado, Yulis. Então, estou aqui para nós iniciarmos o nosso quadro Fala Mestre. E nós estamos hoje aqui recebendo a professora Maria Antônia. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por você vir aqui e compartilhar o teu conhecimento conosco. Obrigada também pelo convite, Wesley. Quando você diz Fala Mestre, eu pensando, em termos de Bíblia, todos nós somos discípulos. A palavra está aí e a gente sempre vai descobrindo caminhos novos para entender o que contém esses livros. Professora, aqui nesse primeiro momento, queremos um ponto de vista científico a respeito da Bíblia. Cientificamente, o que é a Bíblia? Bíblia, a própria palavra já diz, é plural de livros. Em grego é biblion, o plural de biblion, livro, é livros, biblia. Então, é um conjunto de livros. Toda tradição religiosa tem seu conjunto de livros. Então, quando nós pensamos na Bíblia sagrada, nós já temos um conjunto de livros consagrados como nossos referenciais. Mas se a gente olhar o Antigo Testamento, é o saber sistematizado, a história do povo sistematizado por sábios de Israel. Juntando com o Novo Testamento, é como as pessoas das primeiras comunidades sistematizaram sua tradição religiosa, né? E que foi nos dado como livros sagrados. Nós sabemos que existem vários modos de aproximação da Bíblia, vários modos de lermos a Bíblia. Tem a famosa leitura orante. Então, existem diversos modos nas diversas tradições religiosas que tem esse livro como um livro sagrado de aproximação da Bíblia. Mas existe um, que inclusive é o único modo que a Igreja Católica condena, né? A senhora poderia nos falar que modo que é esse e quais malefícios que esse modo traz? Por que a Igreja proíbe, não? Um documento escrito sobre a questão da Bíblia tratou desse assunto. É verdade. Existem vários métodos para ler a Bíblia. No documento da Bíblia, Interpretação na Igreja, diz o seguinte, todos os métodos são válidos. O que não pode é a leitura fundamentalista. É aquela leitura que é ao pé da letra, o que está escrito como coisa acontecida. E a gente vê que essa leitura acontece muito. Há tradições, há grupos que às vezes rezam, pedem a luz do Espírito Santo, abre um texto na Bíblia, põe lá o dedo para ver o que Deus quer dizer. Isso é leitura fundamentalista. A leitura fundamentalista, ela é maléfica porque ela tira o texto do contexto. E texto fora do contexto pode justificar qualquer coisa. Prisão, multa, pena de morte, eliminação do outro, discriminação. Portanto, é preciso entender em que contexto o texto foi produzido. Existe até aquele ditado, né, que fala que texto fora do contexto vira pretexto. Ele é ponta para outro texto. Eu tiro o texto do contexto, ele é o pretexto. Se você for olhar qual é o pré-texto de um texto, é a vida. Sim. É a vida. Agora, se eu olho um texto e tiro do contexto, ele é ponto ou ponte para eu interpretar qualquer coisa. Porque eu costumo dizer que muitas vezes a gente lê o texto bíblico sem o contexto, eu não estou lendo Bíblia. Eu estou lendo o que eu penso a respeito do texto. Exatamente. Eu estou colocando as minhas ideias sobre esse texto. Sim. E às vezes minha ideia não é normativa.
mas às vezes nós usamos o texto para mandar alguns recadinhos para os nossos amigos, entre aspas. Diante disso, qual seria então, a senhora como cientista, como estudante da Bíblia, não é? Qual seria o modo correto de nos aproximarmos da Bíblia? Olha, o modo correto seria esse. Eu ler o texto e tentar entender quem escreveu o texto. Quem escreveu o texto? Quem está por trás desse texto? Quando o texto foi escrito e para quem? Talvez você mencionou no início a questão da leitura orante. Eu acredito que esse é o primeiro passo da leitura orante. Não existe leitura orante, Wesley, sem uma interpretação do texto. Eu tenho que entender o texto lá, o que ele foi dito no seu contexto, para depois eu fazer aquela perguntinha mais de caráter hermenêutica, o que esse texto quer dizer para a minha vida. Então, o primeiro critério é eu ler o texto, entender o texto, e para isso eu preciso ler alguma introdução sobre o texto. E hoje há boas introduções sobre todos os livros da Bíblia. Outra dica que eu acho que é importante é a gente conhecer a história de Israel, né? Sim. Não tenhamos preguiça, gente. Vamos ler sobre a história de Israel. Nós pegamos um texto, por exemplo, estamos estudando neste mês da Bíblia, Ezequiel. Ele foi escrito no exílio. Bom, eu tenho que entender o que se pensava antes do exílio, como se passou a pensar depois do exílio, mas para isso eu preciso conhecer a história de Israel. Outra questão que eu acho muito importante é a gente ler a Bíblia em comunidade. Mais os olhos refletem mais. Então, assim, duas coisas. Eu ler, entender o que está escrito no texto e fazer essa leitura comunitariamente. O Papa Francisco dá uma dica interessante, né? Aprenda, adquira o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Escolha uma passagem, aprofunde aquela passagem. Né? Para concluir, professora, aproveitando aqui, a gente precisa deixar algumas dicas para o pessoal que está... Tem gente que está nos acompanhando, que já é estudante de teologia, mas tem aquelas pessoas mais simples, talvez amigo dos seminaristas, das pessoas que estão elaborando esse podcast, que é o primeiro nicho nosso, né? Tem algum livro que a senhora gostaria de aconselhar, ou algum curso que se possa fazer, algum material que se tenha disponível na internet, que seja uma boa introdução para essa boa leitura, para essa leitura que de fato nos aproxima de um jeito correto das Sagradas Escrituras? Existe um livro, até aquele livro que vocês leram na sala de aula, Bíblia, Palavra de Deus em Linguagem Humana. Eu acho que essa é uma boa dica para começar. Essa é uma boa dica. Eu acho que se a gente entender como essa casa, que é a Bíblia, está formada, a gente vai querer entrar em todos os cômodos dessa casa. E olha que ela tem muitos cômodos. Outra questão também é a gente se informar. Acho que hoje em dia tem muitos cursos. Eu convido vocês para fazer curso no Centro Bíblico, né? O ITESP tem uma tradição. O ITESP é o instituto onde nós estamos, Instituto de Teologia de Estudo Superior São Paulo. Ele tem um cuidado especial com a Bíblia, com a carga horária de Bíblia, exatamente para a gente poder ajudar. Eu costumo dizer nos meus cursos o seguinte: Bíblia é como procissão. Você entra na procissão aonde que você quiser. No meio, na metade, no começo, no fim. E à medida que a gente entra, nós vamos achar caminhos para a gente sintonizar com o que está escrito aqui. Professora, mais uma vez eu queria te agradecer pela confiança de estar aqui conosco nesse mês em que a igreja nos convida a refletir sobre as Sagradas Escrituras. Então, te agradeço em nome de toda a equipe do PodFlare. Valeu, obrigada também, foi um prazer, e que a palavra possa ser realmente a fonte da nossa vida. Muito obrigado, volto com você, Yulis. Neste mês, somos convidados a aprofundar o nosso conhecimento e meditação nas Sagradas Escrituras, e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que significa estudar a Bíblia, nos dias de hoje temos o nosso convidado, Lucas, mas antes eu vou apresentá-lo. Lucas Fernando Zanella Melo, religioso salvatoriano,
bacharel em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e estudante de teologia no ITESP. Bom, Lucas, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, Yulis, e a todos que nos acompanham também nesse PodFlareCast. Desde já, muito boa iniciativa de vocês, como estudantes, também amigos lá do ITESP, de proporcionarem para todos nós uma reflexão temática sempre que competem a nossa área de teologia e também que ajudam muita gente, né, do povo, principalmente, a refletir e a caminhar mais nesse aprofundamento da fé católica, da fé cristã, do trabalho, do serviço que Jesus nos convida a ser e a viver, que é servir e amar a todos. E essa temática da Bíblia também agradeço por me convidarem para poder conversar com vocês um pouquinho sobre isso, porque é algo muito especial na minha vida e no meu carisma também como salvatoriano. Como estudante de teologia do primeiro ano, você já tem um contato com a Bíblia. Como é essa experiência agora de forma acadêmica? Olha, Yulis, a Bíblia, para mim particularmente, ela já faz parte da minha vida há um bom tempo. Eu sempre, desde quando comecei a catequese, que a gente começa a entender um pouco mais o que é a palavra de Deus, né? A partir dali eu comecei a ter um contato maior e uma proximidade com a Bíblia. É claro que na devida capacidade minha de compreender as coisas, né? Quando a gente está na catequese ou quando a gente está mesmo na comunidade, sem ter um conhecimento acadêmico, é uma visão que é boa também, que é uma visão de fé, uma visão bonita, genuína, podemos dizer. E isso a gente vai também transformando a nossa leitura bíblica a partir da caminhada de vida que a gente vai fazendo. E esse ponto é algo natural para a nossa vida. Às vezes, nas situações que estão acontecendo, as pessoas têm o costume, vou ler a Bíblia e encontram alguma mensagem, algo que seja bom para elas, né? Naquele momento. Eu, como creio a maioria das pessoas, né, que vai ler a Bíblia, já tem isso naturalmente. Mas quando a gente vai para a academia, vamos dizer assim, para a faculdade, a gente começa a analisar, a entender o que é uma leitura exegética, a entender como se fazem as análises de método da palavra de Deus, nós vemos que ela tem os seus, vamos dizer assim, os seus contextos de escrita, de produção e de vivência. No final das contas, é aquilo que a gente já faz, né? Ler a Bíblia com a nossa vida. E agora, na academia, a gente entende que a gente lê e quem escreve também escreve com a sua vida. Então, essa descoberta que a faculdade, que o ITESP também proporciona para nós como estudantes, é algo muito bom, muito produtivo, porque nós conseguimos entender, né? Você também está lá com a gente na sala, outros colegas, a gente consegue entender como que as pessoas foram construindo na caminhada de vida delas a sua relação com Deus e que resposta elas davam para essa relação com o divino, com o eterno. A palavra de Deus, que nós temos, até cantamos, né? A Bíblia é a palavra de Deus para nós, por quê? Porque inspirada por Deus, aos homens eles escrevem a vida. Isso que é bonito, né? Que aqui não tem algo matemático ou pronto, né? Como se fosse algo científico, que nós temos o dado, o fato determinado. Não, é a vida, porque a vida é feita dessas coisas também, não é? A vida não são provas ou dados científicos. A vida, ela acontece na leveza do existir e com os diversos contextos e a complexidade que só ela possui. Você já está aprofundando cada vez mais, mas tem muitas pessoas que pensam que a Bíblia é um livro que se aplica apenas ao passado. Como você vê a relevância das Escrituras nos dias de hoje?
assim, em primeiro lugar, nós devemos entender que quando eu abro a palavra de Deus, né, o que está escrito aqui, novamente é aquilo que eu disse, ele foi algo feito a partir da vida de uma pessoa também, né, inspirada por Deus. Então, o primeiro olhar que eu devo ter é entender que isso, como a gente aprendeu mesmo com a professora Maria Antônia, que fez essa participação, né, no podcast, que ela tem um contexto, que ela tem um objetivo, que ela teve um primeiro caminho por aqueles que escreveram, né, que está localizado, situado num tempo, num espaço específico que aconteceu há mais de 2, 3 mil anos atrás, e a partir da vivência desse povo, alguém, a partir da sua observação, das capacidades que aquela pessoa possuía, do seu modo de ver a vida, redigiu o texto. Para nós, às vezes as pessoas dizem, mas a Bíblia tem que ser reescrita porque ela é coisa lá do passado, contém muitos equívocos. Uma das coisas, né, falam, porque a Bíblia tem um teor machista em algumas vezes, né, essas pautas também sociais, de fato. Mas isso não é motivo para nós dissermos vamos reescrever ou vamos jogar fora isso aqui que não presta mais. Pelo contrário, entender que ela teve o seu tempo, o seu contexto, e que a partir daqui eu também posso, e para nós cristãos, algo fundamental, à luz do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, que eu posso, a partir dessa vivência espiritual, fazer uma leitura que me ajude e ajude as outras pessoas que estão ao meu redor, que estão na história de hoje, no agora, em 2024, com os problemas e com as coisas boas que nós temos, ler e, interpretando à luz da fé, dar uma resposta que leve à vida. A Bíblia, de fato, se nós fazemos qualquer leitura que leva para a morte, para um caminho que desvia do bem viver, e do bem viver também é estar com Deus, o bem viver em todos os sentidos, né? Físico, social, psíquico, emocional, o bem viver espiritual. Se o meu objetivo de leitura para agora for esse, eu estou bem utilizando essa palavra. Agora, se eu utilizo, como a gente às vezes ouve por aí, para coisas que são para a morte, para a destruição e para um afastamento de Deus, porque na final das contas, a Bíblia ela não pode se adaptar também ao meu gosto e ao meu jeito de ser. Acima de tudo, tem que pensar qual a presença de Deus na minha vida e que resposta para a vida eu dou, uma resposta para o bem de todos. Então, tendo consciência disso, acho que nós conseguimos fazer as leituras adequadas e meditar e rezar. A igreja, na sua história, deixou aí grandes métodos também de leitura. A Lectio Divina, que é algo que devemos recuperar cada vez mais, esse ler, esse meditar, esse rezar, esse contemplar a palavra, para que, a partir dela, eu consiga ver o mundo com outros olhos e com os olhos de Jesus, que é o olhar do amor, o olhar da misericórdia, o olhar da justiça, o olhar da união, da fraternidade, enfim, tantas coisas bonitas, né? Sim, muito obrigado mais uma vez pela sua colocação, pelas suas respostas. E ainda não acabou. Nós sabemos que o Lucas é um artista, ele canta, toca. Eu vou pedir primeiramente para você deixar uma mensagem final para nós e depois cantar uma música. Claro, Yulis. Novamente, obrigado por me convidarem a participar desse projeto, dessa iniciativa tão produtiva, tão edificante de vocês, meus colegas. E o que para nós pode ficar para este mês de setembro, o mês da Bíblia, é nos aprofundar, nos encontrarmos nela um sentido para o nosso dia a dia, um sentido para o nosso existir e para as questões do mundo de hoje. Eu particularmente gosto muito do
do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 17, quando Jesus está lá na sinagoga de Nazaré, e lá ele abre o rolo que vai citar Isaías. O Espírito do Senhor me enviou para proclamar a justiça aos cativos, enfim. Eu acho que o movimento de vida que nós devemos fazer é isso. Iluminados pela palavra, iluminados pela ação do Espírito, proclamarmos a boa nova. E a boa nova é a vida, a boa nova é a presença da paz, da união, da fraternidade, do amor e do cumprir a vontade de Deus em todos os momentos. Então, essa canção se chama Certas Coisas para Dizer. É uma canção já que tem algum tempo, né, vamos dizer assim, de existência, do Jorge Trevisol. Ele tem tantas outras canções bonitas. E essa, eu acho que, como eu dizia, a palavra fala da vida. Então, tem certas coisas que a gente, na nossa vida, a gente experiencia, boas ou não tão boas, mas que confiados em Deus, confiados na sua palavra, nós podemos enfrentar e seguir adiante de modo melhor. Vou falar certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade e se a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontra com outras que também conheceram amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar? Se é o amor quem conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Tenho enfim outra coisa que não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu preciso dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Foi uma conversa incrível, não é mesmo? O estudo da Bíblia é algo que nos transforma e esperamos que esse episódio tenha despertado em você que nos escuta, que nos ouve, o desejo de conhecer ainda mais as Escrituras. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio no @podflarecast. Até a próxima!
Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, pode fler.